Amém? Obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Nós te agradecemos, Espírito Santo, porque tu estás presente em cada coração, Espírito Santo, em cada vida aqui. Eu creio que tu estás tocando, estás te manifestando. Obrigado, Espírito Santo, tu és maravilhoso e bem-vindo. Pai querido, peço também a ti que cada um nesse momento possa abrir o seu coração para receber a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de ler Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, 28 diz o seguinte: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, todo o entendimento, toda a alma e todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém? Esses dias eu estava na hora do almoço no carro e fui ler um pedacinho da Bíblia, né, dar uma palhinha. E quando comecei a ler esse texto aqui, eu tive um pequeno momento assim, dei uma chapadinha básica. E eu disse: meu Deus! E Deus começou a falar tremendamente comigo em poucos versículos aqui. E eu comecei a anotar alguma coisa. E eu pensei, quando eu tiver a oportunidade de falar um pouquinho da parte de Deus, eu quero colocar esse tema, colocar esse texto. E eu passei a semana procurando a minha anotação, procurando na Bíblia onde eu tinha lido, e eu não lembrava mais, não achava mais. E poderia preparar outro assunto. Eu disse: não, mas eu queria falar sobre aquele assunto. Eu creio em Deus, me ajuda a achar, porque eu não estou achando mais. E no mesmo instante, hoje, no primeiro momento, abri a Bíblia e encontrei o que eu tinha lido, e eu gostaria de traduzir para vocês aquilo que eu senti. E se alguém aqui tiver o privilégio de sentir a mesma coisa, vai se alegrar como eu me alegrei. Amém? Então, se eu puder trazer um texto aqui, eu vou dizer o quê? Que só o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. O Senhor é o único Senhor, não há outro Deus. Então a palavra diz que aproximou de Jesus um escriba que tinha ouvido Jesus responder para uma parte de fariseus, que antes estava, o capítulo anterior veio falando de um assunto, eles perguntando, colocando Jesus em prova, e Jesus responde sabiamente. Então esse escriba, ele pergunta a Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos. E Jesus, respondendo, a palavra vai dizendo que ele diz que o primeiro de todos os mandamentos: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Jesus, ele não coloca algo novo, até porque em Levítico, também em Deuteronômio,
Jesus vem trazendo a palavra que já havia sido derramada. Em Deuteronômio 6, versículo 5, diz assim, lá no Antigo Testamento: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de todo o teu poder. E em Levítico 19, no versículo 18, vai falar também assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, Jesus não trouxe nada novo, mas pelo contrário, Ele trouxe à memória, e o escriba, os conhecedores da lei, aquilo que já havia sido dito pelos profetas lá atrás, aquilo que o Senhor já tinha dito lá em Levítico, lá em Deuteronômio. Então, sabiamente Jesus responde: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Esse é o primeiro e é o maior deles. E o segundo: ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu comecei a olhar para esse texto e comecei: Deus, o que tu quer dizer com isso? E Deus começou no primeiro momento a dizer assim: eu quero mostrar para você, Ricardo, que existem algumas fases para você chegar no primeiro e no maior mandamento, no segundo mandamento também, e que um depende do outro, e que desses dois depende toda a lei, depende toda a tua vida, toda a vida da tua família, toda a vida dos teus amigos, toda a vida do ser humano depende disso. Quando Deus fala assim, quando Jesus fala assim: amarás o Senhor teu Deus, em primeiro lugar, de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Depois ele fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele está falando aqui em 7, eu percebi que são 7 etapas, ou 7 estágios, enfim, que a gente tem de amar a Deus, não só de amar a Deus, mas de cumprir toda uma lei, cumprir todo um livro em obediência a Deus. Então Jesus vai falando que, em primeiro lugar, eu tenho que amar o que amar a Deus. E eu vejo assim, gente, muitas pessoas, como o Magrão estava falando aqui, estava lembrando de algumas coisas que aconteceram com alguns irmãos, e olhando para trás, o que Deus fez. E antes que ele falasse, o Espírito Santo já estava falando comigo, ele dizendo: Ricardo, te lembra de quantos aqui eu levantei? De quantos eu tirei da miséria, da pobreza, da doença? Aleluia. O nosso Deus, gente, Ele sempre tem se manifestado entre nós. O nosso Deus, Ele quer cada vez mais estar próximo de nós. E nós somos pecadores, nós somos falhos. Eu não sou digno de estar aqui, lendo isso aqui. Não sou digno, gente. Eu sou pecador, eu sou falho. Mas Deus, cada vez, Ele tem me cutucado. Ele tem criado circunstâncias para que eu possa me aproximar cada vez mais dEle. E eu tenho dito: Deus, o que Tu queres? E Ele responde. Deus, Ele sempre responde quando a gente clama, quando a gente pede. E eu fico me perguntando, e Deus colocando para mim: Ricardo, o que eu significo para Ti? O que eu sou para Ti? Quando Jesus está dizendo assim para Ti: amarás a Deus, em primeiro lugar, para em Deus, e diz assim: o que eu significo para Ti? E eu começo a olhar, gente, para a própria vida do Alexandre, do Magrão, e saber que já viajou para a Itália, para a França, enfim, já viajou o mundo. Um rapaz que outrora vivia usando maconha, cocaína e crack, trabalhando de pintor, de latoeiro, sabe? Deus resgata de lá, Deus tira da miséria, Deus primeiro cura, tira das drogas, dá uma família abençoada para ele, e depois: vem cá, meu filho, agora eu vou te ser honrado, vai viajar pelo mundo, vai aqui, vai para lá, vai carimbar o passaporte. Aí eu olho para a vida dele, eu lembro do dia em que a Carla caiu de um muro de 5 ou 6 metros de altura com a cabeça no chão e foi levada com suspeita de traumatismo craniano para o hospital. E toda aquela angústia, aquele peso no coração: Deus, por quê? Por quê? Mas ali, dobrando o joelho, orando, clamando, de repente vendo a filha dele saindo do hospital. E eu olho para a vida de muitas pessoas, gente, e não tem como não sentir a presença de Deus quando a gente olha para essas famílias, essas pessoas, e vê a mudança, vê o milagre. Quando a gente olha para a vida do Léo e saber que um dia foi constatado que o Léo tinha uma falência de medula, que não era mais nem leucemia, era algo que estava muito acima, muito mais complicado de se resolver. Quando o médico
dá alta para mandar para casa e diz, não tem mais jeito, e chama os pais dele e diz assim, olha, vocês podem se preparar para o pior, nós não temos mais o que fazer. E para nós que estamos de fora é muito fácil olhar e dizer, vai lá mãe, vai lá pai, ora, porque Deus pode fazer um milagre. E a gente fala aquilo, mas nem a gente não acredita, porque às vezes a gente não está bem na pele para sentir. Mas quando a gente começa a se envolver com o problema e tem compaixão e sente aquelas dores, a gente quer ver um milagre. E quando não existe mais expectativa na medicina, como o caso dele, Deus foi lá e fez um milagre. Então quando eu olho Deus, quando eu olho para Deus, eu me pergunto, o que eu sou para ti? Eu disse, tu és aquele Deus. Tu és aquele que fez a vida do Grão, fez a vida do Léo. Tu és aquele que fez a Evelyn chegar um dia na igreja de cadeira de roda, para quem não conhece, teve a oportunidade de conhecer a Evelyn. E não falava, não andava, mas Deus honrou. Deus é tremendo. Deus colocou todo o diagnóstico da medicina de lado e disse, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o Deus da Evelyn. Evelyn, tu vais andar, Evelyn, tu vais falar. E passaram-se o que, 15 dias, um mês, eu não sei, e eu olho aquela menina andando. Gente, essa alegria é Deus purinho, é Deus tremendo, é Deus poderoso. Então quando Deus me pergunta o que eu sou para ti, eu digo, Deus, tu és o Criador de todas as coisas, eu vou falando, e eu vou falando que tu és fonte de vida, e eu vou falando que tu és tudo, Deus. E eu chego a um certo ponto que eu já não sei mais o que dizer para ti, Senhor, o que tu és aquele que cuida da minha família, da saúde das minhas crianças. Deus, o que tu és? E é muito mais. Tu és incompreensível, Deus. Eu não consigo te entender, porque quando eu quero entender a Deus, gente, acabou-se tudo. Quando eu venho para um culto querendo analisar o aspecto do pregador, querendo entender a mensagem do pregador, muitas vezes eu não entendo nada, porque Deus está dizendo assim, Ricardo, tu tens que me sentir primeiro para saber quem eu sou. Tu tens que me sentir primeiro. E Ele se mostra, e Deus ele tem prazer em abençoar, Ele tem prazer em operar milagres e realizar prodígios e maravilhas para aqueles que creem. E eu olho para a vida do Fred e da Rosane também, e tenho prazer em testemunhar, falar da vida deles para os outros quando eu posso, porque alguns anos atrás eles estavam morando num barracão de favor. Dependendo de cesta básica, eu não consigo entender o que é isso, porque Deus nunca fez eu passar por isso. Mas, gente, depender de uma cesta básica, ter vontade de comer alguma coisa e não poder, ser limitado, mas o orgulho do homem faz com que o homem pague um preço para chegar a se humilhar. Mas quando o homem se humilha de todo o coração, quando o homem se humilha de toda a sua alma, de todo entendimento, com todas as suas forças, e se prostra diante de Deus, Deus faz o que fez na vida do Fred, da Rosane. Deus levanta, Deus abençoa, Deus abre as portas, Deus prospera e prospera e prospera. Mas o coração deles tem que se manter diante de Deus. Então Deus é isso. Quando Jesus fala amar a Deus, Ele está falando isso. Não tente entender primeiramente, tente aceitar. Aceitar aquele Deus que deu o Filho, o único Filho, para morrer em favor dos nossos pecados. Aquele é que nós que temos filhos, os que não têm, com certeza conseguem entender um pouco também. Mas gente, o que é você pegar o seu filho e dar em sacrifício de outros? E morre. Você vai ter que morrer. Você tem que declarar isso para o seu filho, e você sentir dentro de você que não vai mais ver ele de repente. Você vai entregar, porque inocente, pelo pecado, pela culpa nossa, pela culpa de muitos. Então quando eu conheço a Deus, quando eu começo a sentir essa presença de Deus, eu procuro conhecer também os seus mandamentos, as suas leis. Eu procuro conhecer a sua vontade para a minha vida, e eu quero andar cada vez mais perto dele. Amém? Amém. E aí Jesus vai falando assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Aí a primeira parte, a primeira etapa que ele traz aqui é o coração. Por que será? Porque o coração,
Em outras palavras, ele significa amor, ele significa vida, ele significa várias coisas. Mas quando uma pessoa ela tem um desmaio, ela tem um acidente, ela tem, enfim, de repente um derrame, enfim, a primeira coisa, uma das primeiras coisas que a gente faz é ouvir o coração, não é verdade? Quando existe algo que nos preocupa, é o coração. A gente quer sentir se o coração está batendo, se está batendo de acordo. Então começa a relacionar que o coração aqui está simbolizando sobretudo a vida. E quando Jesus está dizendo amarás o teu Deus e todo o teu coração, ele está dizendo assim: tu tens que amar com toda a tua vida, com toda a tua vida. E ele está colocando diretamente. Eu fico pensando assim, gente, pessoas nos hospitais às vezes respiram por aparelhos. Estava comentando esses dias, a gente pode perder de repente o ar. Existem como formas de você ainda respirar pelo aparelho, mas para o coração para tudo. Você pode estar em coma muitos dias, mas o coração está batendo, está bombeando sangue por dali. Você tem vida, você tem um fôlego de vida. E Deus vem falando aqui, Jesus vem falando: me ama de todo o coração. Eu digo: Deus, como é que eu vou te amar de todo o meu coração? Então, se o coração significa vida, eu tenho que amar Ele com toda a minha vida, com toda a minha vida. Mais adiante ele vai falando: amarás de todo o teu coração e de toda a tua alma. E a alma está relacionada aos nossos sentimentos, às nossas emoções, está relacionada ao nosso intelecto, aquilo que nos motiva, está relacionada muitas vezes às nossas lembranças. E quando a nossa alma, a gente vem falando assim que a nossa alma está ferida, machucada, a gente não se fecha. Quando a gente está ofendido por alguém, está com algum assunto mal resolvido, a gente acaba se fechando. E quando o Senhor está dizendo que nós temos que amá-lo com toda a nossa alma, Ele está dizendo: eu quero todos os sentimentos de vocês em mim, todas as angústias, todas as tristezas, todas as alegrias, tudo aquilo que dá prazer para vocês, eu quero que você primeiro entregue a mim. O Senhor está falando: me ame de todo o seu coração, com toda a sua vida. E está dizendo: me ame com todos os seus sentimentos, com tudo aquilo que você sente. E você vai dizendo: Deus, como eu posso? Deus, como eu posso? Mas ao mesmo tempo, por outro lado, muitos aqui já sentiram a presença de Deus e sabem do que eu estou falando. Sabem que quando Ele toca, quando Ele mexe com a gente se entrega. E a gente, naquele momento que a gente se entrega, a nossa alma se entrega também a Ele. Diz: Deus, recebe tudo aquilo que eu tenho para te dar. Recebe, Deus, em primeiro lugar, recebe meu pecado. Recebe, Deus, aqui, todas as minhas faltas, meu arrependimento. E a gente vai entregando: Deus, recebe a minha alegria. E vai manifestando uma alegria. Começa a nascer dentro da gente uma alegria. Começa a sentir, nós nos sentimos leves. O peso, o fardo vai saindo da gente. E o Senhor vai falando, Jesus vai falando: ame o teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma e todo o teu entendimento. E quando eu cheguei nesse entendimento aqui, gente, eu estava sentado, eu tive que levantar e disse: o que é isso, Deus? Porque Deus disse assim: Ricardo, o que é o teu entendimento? Eu disse: o meu entendimento, aí eu peguei: puxa, entendimento é aquilo que eu sei, aquilo que, enfim, que eu conheço. E como eu não soube responder muito bem assim, eu peguei no dicionário e disse: deixa eu olhar o que diz. No dicionário diz que entendimento é compreender, pensar e conhecer. E quando eu peguei o dicionário, fechei, eu fui para aqui, Deus, o entendimento, aí eu me dei mais uma chapadinha básica, porque Deus disse assim: Ricardo, tudo aquilo que tu sabe, que tu conhece, tu só pode me amar de todo o teu entendimento se primeiro tu me aceitar. Se primeiro tu me aceitar. Porque no coração e nas minhas emoções é que eu vou aceitar o Senhor, para depois partir para a minha mente, para o meu entender, para o meu compreender. Tem muita gente que vem para a igreja e quer entender as coisas de Deus, sem antes senti-las. E o Senhor está falando assim: primeiro me aceite. Porque você só vai me compreender se você me aceitar. Porque essa coisa de crente, de evangélico, é loucura mesmo, sabe, gente? É loucura. Eu mesmo cansei de chamar os crentes de louco. E hoje eu entendo um pouquinho que quem fala isso tem razão, porque é loucura mesmo. A nossa vida é uma loucura. A gente vinha falando ontem no curso até sobre isso, que a gente é incumbido de uma missão impossível de se fazer, que é salvar a vida de uma pessoa. É impossível para nós fazermos essa missão.
de levar essa mensagem, essa missão para pessoas que a gente nem conhece, né? E também por um tempo, a gente estava comentando ontem, indeterminado, um tempo sem fim. Então eu sou chamado para o Evangelho, para quê? Para fazer uma coisa impossível por pessoas que eu não conheço por um tempo indeterminado. Então é loucura mesmo, se eu vou parar para pensar, é loucura. Mas quando a gente sente a presença de Deus, quando a gente sente o seu amor que é derramado por nós, quando a gente se coloca diante dele de todo o coração, aí sim a gente pode dar todo o nosso entendimento e todo o nosso conhecimento para ele. Porque se aceitamos, nós entendemos. Se nós não aceitamos, nós não vamos entender nunca. Nós não vamos entender nunca, porque Deus não se entende. Deus, se aceita o sacrifício de Jesus na cruz, ele não é compreendido. Ele não é compreendido, ele é aceito. E quando eu aceito aquele sacrifício, cada gota daquele sangue, segundo os cientistas, a morte de Jesus não foi por falta de ar, porque a primeira impressão, a primeira causa de morte para a morte de cruz era o que? A pessoa está ali pênula, pelos braços, o pulmão se comprime, fica sem ar e a pessoa morre. Mas cientificamente foi comprovado que Jesus não morreu por falta de ar, ele morreu porque todo o sangue dele foi derramado. Ele morreu porque todo o sangue dele foi derramado por quê? Por causa do meu pecado, por causa do meu erro, por causa de uma vida toda que eu andei de um modo egoísta, sem pensar no Senhor, sem me relacionar com o Senhor. E ele vem falando assim: aceite meu sacrifício, para depois você entender. E quando você entender, eu vou querer aquilo que você entende também. O Senhor está falando: eu quero que você me ame com todo o seu coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento. E depois ele vai dizendo assim: também quero que me ame com toda a sua força. E o que eu vou falar de força? Dizendo força é quando eu tenho que fazer algo além do normal, quando eu tenho que ser mais intenso, quando eu tenho que ser mais objetivo, mais centrado. A força, ela requer de nós algo a mais. Quando nós temos que empurrar algo, quando nós temos que construir algo, que nós temos que impor força, levantar algo, nós concentramos ali uma energia maior. E Deus está dizendo assim: concentre todas as suas energias em mim, concentre todas as suas forças em mim, toda a sua saúde, o seu vigor, o seu intelecto, tudo em mim. E Deus nos chama também para uma batalha contra o quê? Contra principados, potestades, contra o mal que veio nos assolar. Para que nós possamos enfrentar, nós precisamos de força também. E o que o Magrão leu aqui na abertura, o Alexandre leu o quê? Que o Senhor renova as nossas forças, que os que buscam o Senhor são como águias, voam, não se cansam, caminham, não se fadigam, enfim, eles renovam no Senhor as suas forças. E nós não temos como renovar as nossas forças em outro lugar senão no Senhor. Nós precisamos nos renovar no Senhor. E como é que eu vou renovar minha força no Senhor se eu não tenho procurado o Senhor, se eu não tenho orado todo dia, se eu não tenho buscado todo dia, se eu não tenho lido todo dia a sua palavra? E eu não tenho. Estou falando para vocês que eu não faço. E Deus vem falando assim: Ricardo, é isso que eu quero que tu faças. Quando eu perguntei: Deus, o que tu queres que eu faça? Eu vou abrir a Bíblia aqui para ver se tu quer que eu faça alguma coisa diferente. E Deus diz: não, faz só isso. Só isso aqui, ó. Me ame acima de todas as coisas, todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, com toda a tua força. Depois ele vai falar: ame também, Ricardo, o teu próximo como o quê? Como a ti mesmo. E quando ele vai falar, o segundo semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quem é a pessoa que está mais próxima de você hoje? Seu amigo, sua amiga, seu esposo, sua esposa, o namorado, a namorada, o pai, a mãe. O próximo é tudo isso, gente. O nosso irmão, o parente mais distante, aquela pessoa que eu não gosto, e lá no final, lá atrás, o meu inimigo, também é meu próximo. Então esse conjunto de pessoas, Deus está dizendo para eu amar todas elas. E é muito fácil eu amar as pessoas que me amam. É muito fácil, é bom demais. Mas Deus está dizendo assim: Ricardo, eu quero que tu ame aqueles que te odeiam, eu quero que tu ame aqueles que tramam contra ti, eu quero que tu ame aquele que fala mal de ti, aquele que te julga,
recebe. Agora, quando a gente dá esse amor acima, eu digo acima da meta, a gente está agradando o coração do Pai. É como aquela criança que obedece, que se mantém, que se detém, que não berra, que não chora. Ele estava berrando no começo, ele chorando, incontrolável. Dizia, por que tu não fica quieta? E como é bom quando ela ficou quietinha. Então assim eu vejo Deus olha para a gente e vê as nossas atitudes, conhece o nosso coração. Então, quando eu passo a amar o meu próximo, a necessidade dele vem primeiro que a minha. O problema dele é mais importante que o meu. Porque eu quero andar no Senhor, eu quero amá-lo de todo o coração, de toda a alma, com todo o meu entendimento, eu quero colocar todas as minhas forças nele. Mas aí quando chega na parte do próximo, eu não quero, aquele eu não quero perdoar. Falei, Deus, aquele cabra lá eu não quero nem conversar com ele. Lá quanto mais longe, melhor. E aí? Toda a minha trajetória ela fica pela metade. E Deus está esperando que um passo da minha pessoa com relação ao próximo. E o próximo ele vai desde as pessoas mais próximas até as mais distantes, que também é próximo para Deus. E aquela mais distante, aquela com os problemas maiores, é de repente a que mais precisa. A que mais precisa é do Senhor. Então eu preciso amar, eu preciso respeitar, eu preciso honrar, eu preciso ajudar com ações, com obras. E aí vai mais adiante, quando Jesus morreu, ele não olhou por um, por dois, por três, por quantos ele estava morrendo, ele morreu por todos os pecadores. Desde o que tinha o pecadinho até o que tinha pecadão, desde que eu era mais ou menos correto até que aquele que era totalmente errado. E Jesus morreu por todos. Então o Senhor está dizendo assim, quando tu ama o teu próximo, é aquele amor como Cristo amou a igreja, a ponto de se entregar por ela. E quando a gente vai falando, gente, é muito forte isso, porque é difícil de eu conseguir exercer e praticar isso no meu dia a dia. Morrer por alguém, morrer pelo pecado de alguém, ou estar com uma pessoa que a maioria julga pecadora, errada, drogada, sem o que fazer, e você está do lado dela, ou dá uma atenção, ou conversar, é difícil. Mas nós precisamos disso, se queremos andar como o Senhor quer que a gente ande. Ele não quer que a gente converse só com aqueles que a gente se relaciona. Ele quer que a gente converse ali, com o craqueiro, com o ladrão, com a prostituta, com o homossexual. O que eu preciso? Eu preciso dar um passo a mais do que eu tenho dado até hoje. Eu preciso dar um passo a mais. E quando eu vejo isso tudo, eu passo a querer entender o problema dos outros para tentar ajudar, e não só criticar. Porque na primeira instância, no primeiro passo, é mais fácil eu criticar o meu próximo, as pessoas distantes, o meu inimigo. É mais fácil eu julgar. E Deus está dizendo assim, Ricardo, passa a tentar entendê-los, passa a tentar amá-los, mas amar de coração, não da boca para fora. Passa a tentar envolvê-los com o meu amor que eu derramo através de ti, porque o Senhor derrama o amor dele em nós, não para que nós retemos, mas para que nós possamos entregar a outras pessoas. Porque uma vez alguém entregou esse amor ao Félix, alguém uma vez entregou ao Paulo, alguém uma vez entregou ao Douglas, ao Juliano, assim por diante. E esse amor, quando ele é nos entregue de coração, a gente aceita, a gente recebe. E eu vejo assim, essa questão de entender Deus, a gente só entende muitas vezes com o testemunho de algumas pessoas. A gente vinha falando isso aqui ontem no curso também, que muitas vezes você fala, a pessoa não entende, a pessoa não quer, mas quando ela vê a mudança na vida de alguma pessoa, ela quer descobrir o que provocou aquela mudança. Não é verdade? Então, dessa forma, amar não o pecado, mas o pecador. Amar incondicionalmente, como diz a palavra. Com todas as forças, amar. Mas é fofoqueiro, eu vou amar. Mas o cara só fala a palavra, não, eu vou amar. Eu não vou falar a palavra com ele, mas eu vou amá-lo. Mas ele somente, eu vou amar. Eu vou amar. E vou colocar essa pessoa diante do meu altar, do altar do Senhor. E dizer, Deus, fulano, a Maria, o João, enfim, eu coloco diante de ti, Deus. Ensina-me a amar essa pessoa, ensina-me a perdoar o pecado dessa pessoa, a ofensa que ela me fez, porque muitas vezes nós não amamos porque nós não perdoamos.
E aí nós pensamos em pedir perdão, às vezes quando erramos, Deus ele desperta dentro da gente assim, aquela vontade, puxa, tem que ir lá consertar aquilo com aquela pessoa, porque está um peso. Mas na primeira eu não vou, nem na segunda. Mas Jesus falou assim, quando foi interrogado, quantas vezes eu devo perdoar? Ele fala 70 vezes 7. Perdoar, mas não é para pensar 70 vezes 7 antes de pedir perdão. Nós temos que pensar, sentir e fazer. Sentir, meu amigo, vai porque você está fazendo a vontade de Deus, e contra isso não tem principado, não tem demônio, não tem potestade, não tem nada que resista. Tudo aquilo muitas vezes que está segurando a nossa vida de dar um salto, está perdido ou está preso a pequenas ofensas, pequenos assuntos mal resolvidos entre os irmãos. E nós vemos assim, às vezes não precisa estar muito distante o irmão para quem está falando mal, às vezes está dentro da igreja mesmo, e a gente está criticando, está falando mal, às vezes está dentro da família, não é verdade? Porque outra coisa que a gente vinha comentando, uma ofensa quando ela vem de uma pessoa estranha, ela não pesa no coração. A pessoa estranha, ela nem me conhece, pode chamar do que quiser, na hora posso até ficar assim, mas já foi, já passou. Mas quando são das pessoas mais próximas, elas machucam, elas ferem, elas dão umas 10 voltas dentro do coração, umas 20 na cabeça, quando ameaça de sair, ela volta. Então nós precisamos, para poder amar o nosso próximo, como a palavra fala, precisamos resolver principalmente pequenas palavras, atitudes, a ofensa, resolvermos, amém? E por último Deus vai falando assim, ame o teu próximo como a ti mesmo. E quando vai falando assim a ti mesmo, Deus ele lançou aquela pergunta para mim, eu quero lançar para vocês também. Eu me amo? Será que eu verdadeiramente me amo como eu sou, com o que tenho? O que eu não gosto em mim? Eu começo a pensar assim, sabe? No meu intelecto, no meu corpo físico, o que eu preciso mudar na minha vida? Mas Deus ele quer o quê? Ele quer que nós nos amemos. Porque se eu não me amo, sou aquela pessoa desgostosa da vida, um peso no coração, eu tenho que voltar lá para o primeiro passo. Eu tenho que começar novamente a amar a Deus de todo o meu coração, com toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com toda a minha força, amar o meu próximo e depois a mim. E Deus vai falando assim, são 7 estágios, porque 7, segundo a Bíblia, é o número da perfeição. É o número da perfeição para o Senhor, 7. E o Senhor, quando Ele diz assim, quando eu digo que eu não me amo, que eu não me aceito como eu sou assim, eu sou assado, eu sou muito magro, eu sou muito gordo, eu sou muito alto, eu sou muito baixo, muito cabeludo, eu queria ser, mas eu sou muito careca. Então eu tenho que aceitar como eu sou, porque a Bíblia também vai falar em Gênesis que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E se eu estou dizendo que eu não me amo, eu estou dizendo assim, Deus, eu também não te amo, porque eu sou a imagem e semelhança de Deus. Deus sente, Deus olha, a palavra diz que os olhos do Senhor percorrem por toda a terra. Deus ouve como eu ouço, Ele ouve a minha oração, Ele ouve o meu clamor. A palavra de Deus diz que Ele não resiste a um coração quebrantado, um coração contrito. As lágrimas chegam na presença do Senhor, as nossas lágrimas chegam com aroma agradável também, eu creio. Em nome de Jesus, nós precisamos derramar isso para o Senhor. Nós precisamos nos amar, gente. Eu não consigo amar o Fred se eu não me amar. Eu não consigo amar a Deus se eu não me amar. Eu preciso primeiramente me amar. Imagem e semelhança de Deus. Imagem e semelhança de Deus. Quantas vezes a gente ouve falar de pessoas mal compreendidas, assuntos mal resolvidos, legalidades, maldições hereditárias. Nós precisamos ir quebrando uma por uma. Quem é que nunca sentiu um vazio dentro de si em alguma ocasião da sua vida? Alguém nunca sentiu um vazio? Quem já sentiu um vazio dentro de si? Quem já sentiu? Quem já sentiu-se preenchido por esse vazio quando ouviu falar de Jesus, ouviu falar de Deus, ou quando se trancou no seu quarto e colocou a sua oração diante de Deus? Quem já se sentiu preenchido aqui? Gente, é dessa forma. Deus ele quer se relacionar conosco cada vez mais. Ele nos ama. E quando o Paulo estava agora no final cantando essa música que diz: perto quero estar, junto aos teus pés e tal, Deus está falando assim,
junta os teus pés. Quando eu vou declarando isso, havia aquela passagem de Marta e Maria na Bíblia, que fala que Jesus, quando foi à casa de Lázaro, Maria se jogou aos pés de Jesus, e Marta estava servindo a mesa, preparando todo o jantar, enfim, mas Maria ficou ali. E muitas vezes Deus está dizendo: Ricardo, filho meu, enfim, filha, se prostre aqui diante de mim, vem ter um tempo comigo, fique aqui aos meus pés, diante dos meus pés, eu quero ouvir a tua petição. Por que eu pedi para as pessoas virem para frente no começo para orar? Aquelas que não estão se sentindo bem, porque muitas vezes eu vim sem estar bem para o culto e não consegui entender a palavra, não consegui entender o que Deus falava, porque eu estava com um problema. E Deus disse: Ricardo, vem para frente, vem, vamos orar primeiro para tirar todo o problema, porque eu quero que tu entenda a minha palavra. Eu preciso entender. Mas como eu falei, em primeiro lugar eu tenho que aceitar para depois entender. E quando eu passo a entender essas coisas, dizer, eu tenho que amar a Deus, eu tenho que dar minha vida para Ele, todo o meu coração para Ele, eu tenho que dar todos os meus sentimentos, a minha alma para Ele, eu tenho que dar todo o meu entendimento, aquilo que eu conheço, aquilo que eu sei, colocar diante dEle, eu tenho que colocar toda a minha força nele, e tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Quando eu entendo isso, Deus está dizendo assim, ore todo dia, me busque todo dia, mesmo que for 2 minutos, que for 1 minuto, que for 30 segundos, mas agradeça antes de dormir, diga: Deus, obrigado pelo dia, Deus, obrigado pela minha vida. Você que tem projetos, é o momento certo na sua casa de você chegar e dizer: Deus, tu sabes, eu sonho em comprar aquela casa, eu sonho em adquirir aquele carro, eu sonho em ver aquela pessoa curada, todas as petições, é a hora certa da gente colocar diante de Deus, porque Ele nos ouve, e Ele tem prazer em nos abençoar. Eu soube ontem que um irmão aqui que pagava aluguel comprou uma casa própria. É uma liberal e a Santa, não quero ser fofoqueiro, mas vamos falar já. Isso alegra o nosso coração. Quando eu soube que o Douglas começou a vir para a igreja, não porque ele começou a vir para a igreja, mas que ele comprou um carro, eu alegrei o meu coração, porque ele não depende mais de ninguém, ele tem o carro dele agora, ele vai onde ele quiser, a hora que ele quer, e Deus tem prazer em abençoar, e vai te abençoar muito mais, Douglas. Prepara, porque é grande a tua vitória. Deus vai derramar muito na tua vida, porque conhece o teu coração. Amém? E eu vejo assim, irmãos, quando a gente ora, se coloca diante de Deus, a gente investe tempo nele. Nós investimos tanto tempo em nós, com televisão, com filme, com joguinho de futebol, é tudo muito bom. Agora, quando a situação aperta, uma doença grave, um problema na família, a gente pensa: meu Deus, quando chega no ponto final uma circunstância de morte, a primeira coisa que a gente se lembra de Deus: a pessoa morreu, vai com Deus. A pessoa morreu, vai com Deus, vai descansar. E muitas vezes ela não tinha idade para morrer, mas morreu. E queira ou não queira, a gente fica mais sensível. Mas Deus está dizendo assim, que tem 2 formas de nós chegarmos a Ele: ou pelo amor, ou pela dor. Quais dessas você quer? Eu pergunto. Aí Deus começou a dizer: Ricardo, qual que tu quer para você chegar dentro de mim? Tu quer chegar por amor ou pela dor? Porque o único propósito de nós nos reunirmos aqui todos os finais de semana, gente, é buscar a Deus, é adorar a Deus, é agradecer a Deus, é entender o que Ele quer para a minha vida, para que eu possa durante essa semana eu praticar isso, me estabelecer um padrão da minha vida, cada vez mais centrado na vontade de Deus, que quando eu entendo, quando eu quero me relacionar com Ele, entendo os seus mandamentos, eu quero praticar também, eu não quero ficar fora disso. Então, Deus vai colocando assim, me busque mais, ore, pelo menos uma vez por dia, invista o seu tempo em mim. Depois Ele vai falar assim também, priorize a presença de Deus e não a obra, não o serviço. O que eu quero dizer com isso? É muito mais importante, gente, o tempo de vocês em sentir a presença de Deus nas suas casas, enfim, do que dentro da igreja fazendo um trabalho, do que lá fora fazendo um evangelismo, do que na rua ajudando um drogado, levantando um alcoólatra da sarjeta. Por que eu digo que é mais importante? Porque, gente, a parte melhor ficou com Maria, que foi buscar a presença de Deus, foi adorar os pés dele, foi ouvir o que ele tinha para falar. Por quê? Porque ela se preparou, ela se encheu.
E Deus também não menospreza o trabalho de Marta, que estava servindo. Porque depois de você sentir a presença de Deus, priorizar sentir a presença dele, ele vai falar assim, ó, agora você pode servir. Porque agora você está cheio da minha presença. E quando você for ajudar esse alcoólatra, quando você for falar com esse drogado, você vai falar as minhas palavras, não mais as tuas. Então Deus vai trazendo mais não uma regra, mas uma forma que nós temos de ordem na nossa vida. Orando, tendo tempo com Deus, investindo tempo nele, priorizando a presença dele, para daí servi-lo. Porque se eu vou sentir aquilo tudo para ficar para mim, não adianta. Se eu for sentir, ter essas experiências para parar em mim, não adianta. Não foi para isso que Deus levantou a Evelyn de uma cadeira de roda. Não foi para isso que Deus trouxe cura na vida do Léo. Falência de medula. Tem que tentar um transplante. E num determinado momento, eu tive o prazer de acompanhar isso. O Léo ia fazendo tratamento toda semana, depois 2, 3 vezes por mês, indo a Curitiba e fazendo a quimioterapia e tomando sangue, tomando plaqueta, às vezes toda semana, às vezes a cada 2 dias, porque a medula não produzia. E num culto, um pastor fala que a pessoa tem que largar a bengala. E aí ele chapou aquele culto também. Ele chegou para mim e disse, cara, não vou mais tomar meu remédio hoje, a partir de hoje não tomo mais. Eu olhei e disse, o cara tá pirado. Espera aí, bicho, tá fazendo um tratamento tantos meses, tu vai tomar o medicamento. Ele disse, não, Deus mandou eu largar minha muleta hoje, 9 horas tem que tomar o remédio, eu não tomo mais. Eu disse, não. Aí aquilo começou a me deixar inquieto. Eu disse, não, o cara tá fora da casinha. E ao final do culto ele levanta, vai lá, pega o microfone, porque Deus falou. Eu digo, meu Deus, agora ele chapou mesmo, agora ele loucou. Mas eu não tinha entendido o que Deus falou com ele, porque Deus falou com ele, porque ele buscou no particular, Deus falou com ele. E eu cheguei para ele e disse, cara, o que tu estás fazendo não é de Deus, porque Deus, como é que Deus vai mandar tu parar um tratamento e tal? Não pode, Léo. Ele disse, não, seguinte, ele mandou eu parar, eu vou parar, mas eu vou acompanhar meus exames. Se os meus exames não ficarem bons, eu vou voltar para a quimioterapia, mas ele mandou largar, por enquanto eu quero largar. E aí, cara, eu não via passar um dia, passar 2 dias, como é que tá, né? Aquela agonia de perguntar, né? Mas eu vou me aguentar, pensei. E foi. E para honra e glória do Senhor, na outra semana as plaquetas subiram, sem medicamentos. E na outra semana ele tinha consulta, subiu mais um pouquinho. E o médico lá de Curitiba olhou e disse, poxa, paciente Leonel, podemos diminuir um pouco a dosagem do medicamento que está sentindo efeito. Diminuiu. Ele pegava o remédio, levava para cá e jogava fora. E a plaqueta ia subindo. Mas o que é isso, gente? A palavra diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E se eu tenho fé, a palavra diz que se eu exerço a minha fé, quando Jesus fala assim, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, levanta-te, a tua fé te salvou. Porque a preocupação de Jesus não era só curar, mas era salvar. A preocupação do Senhor não é só nos abençoar, mas é em nos atrair para a presença dEle. Ele quer nos abençoar e nos deixar cada vez mais próximos dEle. E tem muitos outros milagres que eu poderia citar aqui. Eu vi o Marquinho cair num skate e levar 83 pontos na cabeça e ficar com coágulos na cabeça, e um cirurgião marcou a cirurgia para 10 horas da manhã para fazer a cirurgia. Quando chegou às 9 ele disse, não precisa mais, o derrame está se desfazendo, a circulação está sendo retomada, e não ficar com nenhuma sequela. Então eu vejo essas coisas todas e não tem como não atribuir isso tudo ao favor de Deus, ao favor do Senhor, porque a vontade dele, a palavra diz que os pensamentos dele são maiores que os meus, os caminhos dele mais altos que os meus. Como é que eu vou entender, irmãos? Eu preciso viver isso aqui, eu preciso viver isso aqui, eu preciso amar a Deus de todo o meu coração, toda a minha alma, meu entendimento, as minhas forças e o meu próximo como a mim mesmo. E quando eu venho falando aqui que eu tenho que orar todo dia, que eu tenho que investir tempo, que eu tenho que priorizar a presença, tenho que servir, Deus vai falando assim também, Ricardo, pratique aquilo que eu tenho ensinado, pratique. Depois ele vai falando assim, saiba que somente o meu amor é capaz de te ensinar a amar os outros. E por último ele vai falando ali, celebre também a minha ceia. Celebre a minha ceia, comemore a minha morte, Jesus fala assim, porque depois da minha morte de cruz, vocês tiveram livre acesso
ao coração de Deus. Jesus deixa bem claro: eu vou partir, mas eu vou deixar para vós o Consolador, que é o Espírito Santo. E nós hoje temos a graça de tê-lo, o Espírito Santo, em todo o tempo conosco. E quando nós dizemos Espírito Santo, ser conosco, Ele já está ali. Quando nós convidamos Jesus para entrar nas nossas vidas e fazer parte das nossas vidas, eu não estou dizendo assim que eu mudei de religião, que eu mudei de posição, não. Eu simplesmente estou aceitando o sacrifício de Jesus. E quando eu estou aceitando, eu estou dizendo assim: Deus, eu quero caminhar contigo, independente de igreja, de qual igreja eu vou seguir. Mas quando nós nos determinamos a andar com Deus, Ele vai andar com a gente. E quando nós estivermos passando as maiores dificuldades, Ele vai nos carregar no colo, gente. Ele vai nos colocar nos braços, porque o nosso Pai é assim que Ele age. Não interessa a tua dificuldade. Eu me alegro a ver pessoas aqui que eu sei que perderam a casa, perderam o carro, perderam tudo, mas não perderam a fé. E quando Deus deixou só a fé do camarada, a fé do marido e da esposa, fez com que eles conquistassem carro, não um, mas dois, fez com que conquistassem uma casa moderna, bem arrumada. Então é dessa forma. Deus permite circunstâncias na nossa vida para medir aonde está o nosso coração, porque a palavra fala que onde está o teu tesouro, onde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro, não é verdade? Onde está o meu coração hoje? Eu queria deixar essa palavra para os irmãos, e queria também, antes de encerrar, mais uma vez estender um convite para as pessoas que ainda não se declararam para o Senhor, não se declararam para Jesus. Esse convite muitos anos atrás fizeram para mim também. Muitos não sou tão velho assim, mas fizeram esse convite, disseram uma vez em cada, me deu oportunidade: você quer confessar Jesus? Quer aceitar Jesus? Então eu queria que o Paulo ministrasse um louvor, e queria que você baixasse a sua fronte, fechasse os seus olhos, e enquanto o Paulo vai ministrando o louvor, eu vou perguntar se tem alguém que quer aceitar esse sacrifício de Jesus, que quer dizer sim para Jesus, não sim para uma igreja, mas sim para o sacrifício de Jesus, aquele que quer experimentar a luz de Deus também. Depois eu quero novamente convidar cada um que sente no seu coração, que quer experimentar um pouquinho mais de Deus, da presença dEle, que quer andar um pouquinho mais perto dEle, que quer viver experiências como essas pessoas viveram que eu citei. Aí eu quero convidar essas pessoas também para estarem à frente. Eu quero mais uma vez que o Fred e a Rosane possam estar orando por nós. Eu vejo a importância da oração deles também, nós termos uma cobertura de oração. Amém? Sejas meu universo, não quero dar só um pouco do meu tempo, não quero dar de um dia apenas a semana. Sejas meu universo, não quero dar-te as palavras como
precisa receber essa palavra. Deus, Ele é um Deus de amor, verdadeiramente. Deus, Ele nos tira de uma lamaçal de pecados para uma vida nova. Eu queria fazer, nós encerramos, queridos. Eu queria fazer uma oração. Todo mundo repetisse comigo, porque eu creio que Deus Ele tocou essa noite no coração de muitas pessoas. Talvez você está chorando alguns dias, chorando algumas semanas, não sei. Mas saiba que quem seca essas lágrimas é Deus. É Deus. Eu queria que todos ficassem de pé, por gentileza. Que nós fizéssemos uma oração. E vou fazer e todo mundo repete comigo, por favor. Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus e que vieste em carne para nos salvar. Meu amado Jesus, eu peço perdão por todos os meus pecados cometidos, consciente ou inconsciente. Escreve o meu nome no livro da vida, para que no dia da sua volta eu seja encontrado. Amém? Glória a Deus.